O hábito de se comparar. Conheça mais sobre este comportamento. Nos comparamos com o outro o tempo todo. Mas será que esse hábito é saudável? Vamos entender melhor esse assunto em nossa 12ª edição do Ateneu Cast. Eu, Vanderlânia, e nossos amados ouvintes. Bem, diante da exigência cotidiana da perfeição, via mídias sociais na qual somos inseridos, comparar si próprio com o outro torna-se algo comum. Dessa maneira, estaremos sempre na linha do ok, ou até mesmo na linha do sou o pior, por pensar que nunca será bom o bastante e que sempre terá alguém melhor. E isso pode afetar diretamente a autoestima do sujeito, gerando ansiedade e até mesmo transtornos mais severos, como aqueles relacionados anteriormente. Há aqueles que comparam não só a imagem corporal, mas também a intelectual e até mesmo o nível de felicidade. E de tanto comparar-se, acabam por esquecer de viver a própria vida. Já pensaram nisso? Mas mudar esse hábito de se comparar não significa que será fácil, mas é uma tarefa possível de ser realizada, principalmente com a ajuda de um profissional adequado, como um psicólogo, por exemplo. Hoje, a psicoterapia, mais especificamente a terapia cognitiva comportamental, atua na maneira como o indivíduo pensa sobre determinadas situações e, consequentemente, no comportamento. Nesse caso, a psicoterapia irá atuar no pensamento automático negativo que o sujeito tem em relação a si mesmo, que o faz se comparar o tempo todo. Esses pensamentos são absorvidos diariamente pelo sujeito até que se tornam uma verdade. Ou seja, o fato de se comparar e se julgar como inferior nem sempre esteve ali. Ele foi aprendido e, portanto, pode ser desconstruído. Se você me compara com o outro e tem pensamentos negativos sobre esse ato, pode ser que você precise de ajuda psicológica para conseguir enxergar suas qualidades e perceber que você pode ser tão bom ou até melhor que o outro, sem precisar desmerecê-lo. Então, vamos praticar a reflexão da libertação? Vamos ver algumas dicas. Concentre-se em você mesmo. Olhar mais para si em um momento em que os olhares de muitos se voltam para os demais, tentando se comparar, é um poderoso exercício de manutenção de uma boa autoestima e consolidação da valorização das suas próprias qualidades. Por mais que as pessoas que acompanhem nas redes sociais sejam fantásticas, lembre-se que você também é. E esse não é um papo apenas para te convencer, é a mais pura realidade. Todo ser humano, sem exceção, tem qualidades e pontos fantásticos a serem explorados. Mas para ter acesso a eles, é preciso se conhecer e acreditar em si mesmo, porque é a partir daí que se torna possível agir de modo a contemplar tudo isso e trabalhar para se tornar cada vez melhor. Ter a consciência da diversidade de características existentes no mundo é essencial para que acolha e respeite sua individualidade. Em se tratando dos demais, é importante dizer que, sim, olhar para o crescimento e para as conquistas de terceiros pode ser positivo, desde que sirva como fonte de inspiração e aprendizado, nunca de comparação. Estar ao lado de pessoas que te inspiram a ir além é muito bom, mas tome sempre o cuidado para não se inferiorizar. Tenha sempre em mente que cada indivíduo tem o seu tempo e que se você se esforçar e der o seu melhor, um dia será tão bom quanto aquele que hoje admira. Ter o desejo de evoluir, aprender e se desenvolver é maravilhoso, mas queira sempre construir a sua própria trajetória. Por mais que a vida de uma outra pessoa pareça perfeita, aquela não é sua vida. Desse modo, concentre-se em si,
olhe para os lados para se inspirar, mas se volte sempre para a sua essência, porque é ela que irá te mostrar o melhor caminho a ser seguido. Se livrar desse hábito não é fácil, mas o primeiro passo é identificar o problema. O que acabamos de fazer aqui. Sempre que você cair nesta armadilha, lembre-se dessa frase: não há nada nobre em ser superior ao semelhante. A verdadeira nobreza é ser superior ao seu antigo eu. Essa, gente, é uma lição de sabedoria infinita de Hemingway. Coloque na cabeça que comparações são sempre injustas, porque as pessoas são diferentes, ilusórias, não sabemos a realidade interna de cada um. Gastam tempo precioso que poderíamos estar usando na evolução pessoal e gera ressentimento em relação aos outros. Ou seja, temos muito a perder e nada a ganhar fazendo isso. Um estudioso, Theodore, ele sabiamente definiu o seguinte: a comparação é o ladrão da alegria. Já pensaram nisso? E aí, convencidos de que se comparar com os outros é um hábito altamente tóxico? Pois se sim, acredite, somos o que acreditamos ser. Tudo isso que eu e você estamos passando é passageiro. Faça por onde a sua vida mudar. É questão de tempo. Então pensem junto comigo. Sei que muitas vezes a vida nos faz enxergar as pessoas com olhos de que somente nós não alcançamos as coisas. Assim passamos a nos comparar e nos crucificar pelos fracassos e erros. Desse modo, vamos perdendo a força, o interesse nas coisas e nos bitolamos em pessoas que podem ter ou ser o que nos agrada, mas que também são imperfeitas e possuem suas limitações. Caso seu objetivo seja melhorar na vida, então busque focar em sonhos maiores, em sentimentos melhores e não em pessoas que igualmente a ti são imperfeitas. Comparações ou idealismo de um humano para outro é loucura, falta de amor próprio e que fere gravemente a alma. Desse modo, nos cegamos e deixamos com o que mais importante se extinga em nós, que é o amor próprio. Pratique seu amor próprio. Boa reflexão e até a próxima.